Olá, turma, bom dia, bom retorno, espero que todos estejam bem. Então, continuando nossa terceira unidade, vamos falar sobre trabalho mecânico. Então, e nosso cotidiano, né, o trabalho, ele é muito relacionado a um exercício que a gente faz, ou alguma atividade, né? Então, ele está bem relacionado com isso, algum serviço, exercício, atividade, né? Então, quando a gente falava o trabalho. Só que na física, né, o trabalho ele é conceituado de forma diferente. Então, se não houver força e deslocamento, não existe o trabalho. Então, o trabalho não é simplesmente a gente fazer algum exercício. Então, precisa ter a força e precisa a gente se deslocar. Isso quer dizer, então, né, que uma pessoa que mantenha um objeto pesado por bastante tempo, fisicamente, ela não está realizando um trabalho, ou seja, porque ela está ali só segurando aquele objeto, então ela está realizando a força, não está havendo um deslocamento. Se ela estivesse arrastando, né, esse objeto pesado por um tempo e se deslocado, então ela estaria realizando um trabalho, porque ela estaria realizando a força juntamente com o deslocamento. Então, o trabalho mecânico ele é uma grandeza vetorial que permite calcular a variação de energia sofrida por um corpo ou a quantidade de energia que esse corpo possui. Então, a gente vai calcular esse trabalho que a gente realiza. Então, fisicamente falando, então é o trabalho, vai ser juntamente com a força e esse deslocamento que ele irá sofrer. Então, o trabalho é justamente isso. Então, o trabalho vai ser igual a força vezes deslocamento. A unidade que a gente usa, né, no Sistema Internacional de Medidas é o Joule, né, em homenagem ao físico que realizou esse estudo sobre o trabalho, e a letra é J. Então, um Joule que é igual a 1 Newton vezes metro, né? Então, o trabalho de uma força constante. Então, quando a gente for falar de um trabalho, a gente pode falar dele como uma força constante, ou seja, uma força que se repete, né? Então, aqui a gente tem esse objeto, ele está sendo puxado por uma força, e ele acaba fazendo esse ângulo aqui, e acaba se decompondo nessa força Fx e sofrendo um deslocamento. Então, aí a gente tem, né, essa força, a gente tem esse ângulo, e aí tem essa decomposição da força, que é o Fx, né, que está na mesma direção do deslocamento. Então, a gente pode dizer que trabalho vai ser essa força X, né, agora, vezes deslocamento. Agora, repare que se a gente passar uma linha aqui, a gente vai formar um triângulo retângulo. E aí a gente chama, né, aqui de cateto, né? Lembra do soma dos quadrados, dos catetos? Aqui vai ser a hipotenusa, aqui vai ser o cateto adjacente. E quando a gente tem esse cateto adjacente, a gente usa o cosseno, né? Então, esse Fx vai ser o quê? Justamente essa força vezes o cosseno do ângulo. Então, se a gente substituir na fórmula, a gente vai ter que trabalho é igual a força vezes deslocamento vezes o cosseno do ângulo. A gente tem alguns tipos de trabalhos, né? A gente tem o trabalho, ele pode assumir valores positivos ou negativos. Isso vai depender do valor do ângulo, né? Então, ele pode ser classificado de três formas, né? Quando o trabalho ele estiver nesse ângulo aqui, né? O ângulo foi entre 0 e 90 graus, né? Ele vai ser chamado de trabalho motor. Por quê? Porque o trabalho ele vai ser positivo. Por quê? Porque o cosseno do ângulo entre 0 e 90 vai ser um valor de cosseno positivo. E aí, a força e o deslocamento eles vão possuir o mesmo sentido. Já o trabalho vai ser chamado de trabalho nulo, né, quando o ângulo expor 90 graus mesmo, porque o cosseno de 90 graus é zero. Então, aí não vai haver o quê? Um deslocamento. Então, não, se não há um deslocamento, a gente não tem um trabalho, porque o trabalho depende da força e do deslocamento. E vai ser um trabalho resistente quando ele for maior que 90 e menor ou igual a 180, porque aí o cosseno desse ângulo vai ser negativo, e aí o trabalho vai ser negativo, né? Então, a força e o deslocamento, eles vão possuir trabalhos contrários. Então, é como se você estivesse puxando para um lado e outra pessoa puxando para o outro. Então, vai ter uma resistência dessa realização desse trabalho, né?